Uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que você deseja receber a palavra de Deus. Você veio aqui ouvir a voz de Deus. Quantos vieram? Digam amém. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia. Hoje de manhã brincamos falando sobre isso, né? A gente vai virando caroneiro. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. O Evangelho de Mateus, olha aí para o irmão ao seu lado, veja se ele trouxe Bíblia, se ele não trouxe, ajude-o nessa hora, não deixe ele ficar sem a leitura da palavra, né? Não tenha preguiça de abrir a sua Bíblia. Ah, pastor, tem lá na projeção, mesmo assim eu vou abrir a minha Bíblia, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então eles estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui a leitura. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. Nós viemos aqui neste lugar para ouvir a sua voz, sermos abençoados pela tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, quantas vidas, famílias hoje não estão precisando, Senhor Deus, desta palavra, deste alimento, que o Senhor possa gerar, ó Senhor, a tua vontade e as mudanças através dessa palavra em nossas vidas. Nós temos o hábito, Senhor Deus, de ter receptividade apenas aquilo que agrada aos nossos ouvidos, mas que nessa noite nós possamos ter receptividade à tua voz, Senhor Deus, à tua palavra, para que a nossa vida não seja mais marcada por, ó Pai, decisões erradas, escolhas, Senhor Deus, ó Pai, sem a sua direção, mas que a nossa vida seja dirigida pela tua voz, a nossa vida seja dirigida, Senhor Deus, pela tua vontade. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, está aí o tema desta palavra, desta meditação nessa noite. Daqui para frente, ande sobre a palavra de Cristo. É o tema da nossa mensagem para a nossa reflexão neste culto, nesta noite. Eu não sei se você já passou por decepções em sua vida. Eu creio que nós todos aqui já passamos. Quem nunca passou por uma decepção? Basta nós começarmos a esperar de pessoas o que somente Deus pode dar, e então somos entregues a uma série de castigos que a vida pode nos dar. Eu poderia ficar aqui citando uma série de situações que vivemos, mas não há castigo tão pior do que a decepção.
Porque a decepção, ela não envolve apenas aquele que nos decepcionou. A decepção também envolve a nossa vida numa confiança que demos e que depois chegamos à conclusão de que não deveríamos dar tal confiança ou credibilidade a fatos ou pessoas. E deixar, irmãos, de esperar em Deus, deixar de ser dirigido por Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, pode ser para nós um dos maiores ou o maior risco das nossas vidas. Eu não sei se você já enfrentou alguma decepção na sua vida. E às vezes nós chegamos a um momento e falamos assim: por que eu não fui ouvir a voz de Deus lá atrás? Por que eu não ouvi a voz, por exemplo, e não quero aqui dizer que sempre sou usado por Deus e a minha voz sempre é a voz de Deus, não. Há momentos também que eu falo como humano, há momentos também que eu falo como alguém que tem uma avaliação pessoal de fatos e situações, mas quantas vezes nós não chegamos à conclusão e pensamos assim: por que eu não ouvi a voz do meu pastor? Por que eu não me permiti ser dirigido por Deus em tal situação ou em tal circunstância? Por que eu permiti a minha vida mais essa aventura? Por que eu permiti a minha vida mais esse test drive de alguma situação? Olha como é que está. Eu confesso, irmãos, que nós chegamos num momento como esse e começamos a pensar, começamos a refletir e não ficamos decepcionados apenas com o que nos decepcionou. Ficamos decepcionados também conosco, com o posicionamento que nós tomamos de dar crédito, de dar confiança ao que não merecia tanta confiança. Irmãos, nós sabemos o que a nossa vida passa, sabemos aonde o calo aperta, sabemos que temos emergência para algumas situações, mas nós não sabemos o que nos espera amanhã. Então, por causa disso, nós vamos tentando administrar a nossa vida. E administrar a nossa vida com base em quê? Ouça, por favor, você está me ouvindo bem? Diga amém. Nós vamos administrando a nossa vida com base em tentativas. Com base em tentativas, e essas tentativas são fundamentadas em quê? No quê? Eu diria que muitas das nossas tentativas são fundamentadas em preocupações. Basta nós ficarmos um pouco preocupados com um assunto, com alguma situação, que começamos a tentar um monte de alternativa. Você quer ver um exemplo disso? E eu sei que isso acontece com a maioria dos brasileiros ou com toda a população desse planeta. Você tem uma simples dor de cabeça e começa a tomar tudo que é remédio. Sai tomando tudo que é remédio e começa, e daqui a pouco alguém chega para você e fala assim: olha, eu já tive isso. É uma dor assim perto do nariz, aqui na frente. Olha, isso é sinusite. Olha, para essa situação não tem remédio melhor do que isso e daquilo. E o desespero, a preocupação é tão grande que o camarada vai na farmácia e começa a comprar. O remédio é para dor de cabeça, daqui a pouco é para sinusite, daqui a pouco é para labirintite, daqui a pouco ele vai no dentista, daqui a pouco ele vai... As preocupações vão fundamentando as nossas tentativas. Eu me lembro de um fato em que, certo ocasião, um amigo estava com a sinusite dele atacada, e aí falaram para ele que era bom fazer uma folha, botar dentro de uma panela com água e esquentar, ferver e botar do lado da cama. E aí no outro dia, curiosamente, período de faculdade, viramos para ele e perguntamos: e aí, Felipe, como é que foi? Rapaz, eu esquentei, fervi a água, botei a planta.
Passei a madrugada toda com o nariz entupido. Virei de lado para ficar cheirando a fumaça da planta, da água fervida. Não resolveu. No final das contas eu bebi a água para ver se ia melhorar. E falei, como é que você está agora? Olha, na época, né, na escola, na faculdade, dizia, passei a madrugada toda no banheiro. Aquela planta não desentope o nariz não, ela desentope outra coisa. Coitado do rapaz. É preocupação, está lá e dizendo, Senhor, eu preciso. Quantos de nós também não somos assim, irmãos? Quantos de nós? Por causa das nossas preocupações, vamos disparando um monte de tentativa, né? Vamos disparando um monte de coisa. Vamos fazendo isso, vamos fazendo aquilo. Ou tomamos as nossas escolhas, as nossas tentativas, com base em medos. Basta nós termos medo de alguma situação que nós começamos um processo de tentativas na nossa vida. Eu me lembro que há um tempo atrás houve uma crise na saúde em que se falava sobre a gripe do porco. Irmãos, como teve gente preocupada, com medo, né? Lógico que nós temos que tomar medidas cabíveis, medidas preventivas, mas a gente vê cada desespero, irmãos, por causa do medo. Nós vamos tentando, com base nas nossas experiências, com bases em conselhos. Eu não sei quem você ouve quando você precisa tomar uma decisão. Conselho de quem você ouve? Nós vamos tentando, e as nossas tentativas, muitas das vezes, elas são fundamentadas até mesmo nos problemas. Nós vamos escolhendo qual é a melhor opção, como se nós estivéssemos num labirinto e desesperadamente queremos sair e naquele momento não tem saída. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos aguardar as situações ficarem mais definidas, mais nítidas, para nós tomarmos uma decisão. É a preocupação, é o medo, é a ansiedade, é o desespero, são as experiências, são os conselhos, são os problemas, tudo isso na nossa cabeça. Mas eu preciso afirmar a você que as preocupações hoje têm dirigido boa parte da sociedade. Boa parte das escolhas estão fundamentadas numa preocupação exagerada, numa preocupação doentia, numa preocupação que, diga-se de passagem, irmãos, são pessoas em busca de soluções, e nesse desespero, nessa preocupação, eu quero que você ouça, por favor, isso. Tem muito crente, tem muita gente comprando periquito por papagaio. Tem muita gente comprando gato como se fosse lebre. Tem muita gente aí comprando mentiras como se fossem verdades. Por causa do medo, por causa do desespero. Tem pessoas que estão indo para o Afeganistão, mas estão dizendo, eu estou indo para Dubai, eu estou indo para Paris. Meu irmão, teu barco está indo para a guerra. Mas eu sei, pastor, vai dar certo. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando vem a preocupação, eu não sei se acontece isso com você, nós não pensamos na hipótese de erros. Nós vamos perdendo o medo de errar. Nós perdemos o medo de conselhos errados, perdemos o medo de ser enganados. Amados, quantas pessoas não estão cometendo enganos? Enganos com as suas próprias decisões, com suas próprias vidas. Eu não sei se você tem observado isso, mas parece que uma coisa está lá na cara que vai dar errado, não vai dar certo, e de repente não dá, mas a gente tenta assim mesmo. Parece que nós vamos confundindo sentimentos, e ouça isso por favor nessa noite, vamos confundindo sentimentos com a vontade de Deus,
Como hoje existem pessoas confundindo sentimento com vontade de Deus. O nosso coração, ele é enganoso. Jeremias 17 está lá escrito: coração do homem é enganoso, quem poderá curá-lo, entendê-lo? Nós vamos confundindo sentimentos com vontade de Deus. Parece que nós nos tornamos cegos diante de alguns mares da vida e vamos sendo autores dos nossos próprios naufrágios, das nossas próprias tempestades. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não quer que você afunde mais. Você crê nessa palavra? Diga amém, meu irmão. Amém. Deus não deseja que o seu tempo seja mais perdido. Deus não deseja que você seja destruído pelos ventos da vida, pelas enchentes, pelas dificuldades que você tem enfrentado. Primeiro eu quero compartilhar ao seu coração algo que é interessante. Que mar você está enfrentando hoje? Eu não sei. Eu sei o que eu estou enfrentando. Você pode estar enfrentando muitos mares na sua vida. Mares de sofrimentos, mares de ansiedade, mares de preocupação, mares de dificuldades familiares, mas ouça isso: não há tempestade pior do que aquela provocada por nós mesmos. E é aquela que somente nós podemos dar fim e não tomamos iniciativa. Qual é? Qual é o mar que você está enfrentando hoje? Qual é a tempestade? Quais são os ventos que você tem enfrentado hoje? Pastor, são muitos. Mas eu quero dizer a você uma coisa que eu preciso sublinhar nessa noite: que as piores tempestades que enfrentamos são aquelas que são geradas por nós. Nós somos os autores dela. E são tempestades que somente nós podemos ter a iniciativa de dar fim a ela. Eu não sei, queridos, se você se preocupa com isso, mas muitas das nossas tempestades, a culpa não é do diabo. Muitas das nossas tempestades, a culpa não é de quem nós colocamos a culpa. Nós somos os autores dessa tempestade. E nós precisamos nos preocupar, nós precisamos voltar os olhos para a vontade de Deus e entender que se nós não tomarmos iniciativa, muitas tempestades não vão acabar na nossa vida. Segunda coisa que eu sublinho é em qual barco você está. Qual tempestade você está enfrentando, mas em qual barco você está? Em qual? Essa tarde eu estive pensando, qual é o barco que eu estou? Qual é? Nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar o barco que te incentiva a andar sobre as águas, sobre a palavra de Deus. É interessante isso. Um dos piores barcos que podemos andar é no barco da incredulidade. É no barco de pessoas que não aprenderam a serem guiadas pela voz de Deus. É interessantíssimo isso. A diferença de uma pessoa que é guiada pela voz de Deus, uma pessoa que é dirigida pela voz de Deus e uma pessoa que não é. A pessoa que é dirigida pela voz de Deus, ela vai imediatamente falar para você assim: querido, olha, fica firme, eu sei que essa sua etapa, a estação dessa tua vida vai passar, eu sei que essa tempestade vai acabar, e no final você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, a vontade do Senhor se cumprir. Mas a pessoa que não é dirigida por Deus, ela olha para a sua situação, ela olha para a sua vida e diz assim: bom, eu conheço pessoas que terminaram mal com esse caso. E é impressionante como há em nós uma tendência a desvalorizar aquele que nos querem bem. Há uma tendência em nós, irmãos, de andar no barco de pessoas que sorriem para a gente, de pessoas que nos elogiam, mas que com esse elogio está nos destruindo.
E às vezes nós desvalorizamos uma pessoa, desvalorizamos talvez até dentro da própria igreja, pessoas que estão nos incentivando a andar pela fé, pessoas que estão dizendo: meu irmão, olha, eu sei que está difícil, eu sei que você está passando por problemas, mas eu sei que com Deus você vai superar todos eles. Mas isso está errado, aquilo não dá certo, isso que você está fazendo não vai dar bom resultado, então essa pessoa não serve. Essa pessoa não presta. Por quê, irmãos? Por que digo isso? Barco, em dia de tempestade, ele fica sem direção. E a falta de direção não pode fazer você sair abraçando qualquer coisa. Há um ditado que diz que, para quem está perdido, qualquer caminho basta. Não, querido, eu não aceito esse ditado, não. Para quem está perdido, só tem um caminho, é Jesus Cristo. Para a situação que está num beco sem saída, só tem um caminho, Jesus Cristo. Não é qualquer caminho, não, meu irmão. Não é qualquer situação. Não é as situações que você tem imaginado que vão dar certo, que você acredita que está certo. Não, é o caminho que o Senhor desenhou, escolheu para você. Terceira coisa que eu chamo a atenção é o texto que nós lemos. Diz lá, versículo 25. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram o quê? O que está escrito na sua Bíblia? É um fantasma. E gritaram de medo. Eu não sei se você entendeu. Os discípulos gritaram de medo. Olhe para mim, atente-se a isso. Os discípulos iam morrer. Você está me entendendo ou não? Diga amém. Os discípulos naquela tempestade seria o último dia deles. Talvez alguns entre eles já estavam ali fazendo aquela oração: Pai, eu entrego o meu espírito a Ti. Mas de repente, e eu quero que você olhe para dentro da sua vida e não veja você nessa situação. De repente aparece Jesus em meio à tempestade, e no meio daquela tempestade eles olham e dizem assim: ei, será que não é um fantasma? E diz lá o final do versículo 25, se não me falha a memória, versículo 26, diz: e gritaram de medo. Você já parou para perceber na nossa vida, na nossa caminhada, quando a solução para o nosso problema nos dá medo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, pelo menos comigo já. E a solução para o nosso problema nos dá medo. Ah, meu pai, o que eu vou fazer? Eu preciso obedecer, mas olha o tamanho do problema que eu vou arrumar obedecendo. Ah, Senhor, olha o tamanho do abacaxi que eu vou criar por causa da decisão certa que eu preciso tomar. E é interessante, por causa desse medo, nós vamos trocando as nossas soluções por tentativas que não trazem solução para os nossos problemas. É interessante quando eu olho para o texto, versículo 23, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Há o texto aqui que nós precisamos entender bem. Por que Jesus imediatamente diz assim: ei, coragem, coragem, tenham medo, não tenham medo, sou eu? Porque, irmãos, se tem uma decisão que você precisa tomar, que está te dando medo, se você não tomar ela na hora, você não toma ela depois. E aí você prefere viver refém da falta de decisão que você tomou, por não tomar a decisão com medo. Se Jesus não fala imediatamente ali, os discípulos não sabiam para onde ir antes de Jesus aparecer. Mas quando Jesus apareceu, eles sabiam a direção para onde eles iam, que era na direção contrária de Jesus. Eles não sabiam se era um fantasma.
Então, antes deles remarem na direção contrária, Jesus falou assim: ei, sou eu. E aí um deles diz assim: olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Quantas das vezes a nossa solução não nos dá medo? Nos traz pavor, irmãos. E porque dá medo, nós resolvemos adiar a solução para a nossa vida. Resolvemos adiar. Eu vou ter que tomar essa decisão, eu vou ficar sozinho, vou sofrer. Meu irmão, se a sua decisão está te levando ao encontro de Jesus, pode ter certeza que Ele já sabe que aquilo que você precisa, aquilo que Ele espera, aquilo que você espera, Ele vai suprir. E quarto, Pedro pergunta a Jesus, e no versículo 29, Jesus diz: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora o versículo 30, olhe aí para a sua Bíblia. Quando reparou no vento, ficou como? Olha o medo de novo. Ficou com medo e, começando a afundar, gritou o quê? Senhor, salva-me. Você sabe qual é um dos maiores problemas hoje? Na igreja, de um modo geral, no povo que segue a Cristo, toma uma decisão certa e acha que não precisa tomar mais nenhuma outra certa. Eu tenho um amigo que de vez em quando vai comigo para o Rio e a gente vai com o GPS ligado. E o GPS informa, né, onde tem pardal, aonde tem fiscalização eletrônica. E aí ele começa a apitar dentro do carro. E a gente tem até que parar de conversar. Ele começa a gritar, né, para você não passar ali naquela fiscalização eletrônica acima da velocidade permitida. E enquanto você não reduz a velocidade daquela fiscalização, o sinalizador não para de ficar ali buzinando na tua cabeça. E aí ele brinca comigo: olha, pastor, estava marcando 50, mas você passou a 40. Você está com 10 quilômetros de saldo. E aí a gente passa no outro. Você diz: pastor, lá a quilometragem era 80, você passou a 70, está com mais 10 de saldo. E aí de vez em quando eu falo para ele assim: quero ver no próximo, se eu passar 20 quilômetros acima, se o meu saldo vai dar certo. Sabe por quê? Nós tomamos uma decisão certa e achamos que na frente não precisamos tomar outra certa. Quero dizer para você que hoje, nessa noite, coloque os pés sobre as águas, mas não tire os olhos de Jesus. Versículo de número 29. Ele andou sobre as águas, mas quando reparou na força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Você sabe qual é o nosso problema? Nós viemos à igreja, ouvimos uma palavra, tomamos uma decisão certa, mas aí depois achamos que não precisamos tomar uma outra certa. Pedro, um homem muito semelhante a nós, irmãos, ele bota o pé sobre as águas, ele anda um tempo sobre as águas, mas de repente ele tirou os olhos de Cristo. E quantos de nós, quando tiramos os olhos de Cristo, não começamos a uma série de tentativas na nossa vida? Vamos nos decepcionando, vamos nos frustrando, porque não somos mais dirigidos por Deus, não temos mais a capacidade de olhar para Jesus e dizer: Senhor, dirige a minha vida. Eu olho para esse texto e falo assim: Senhor, eu já preguei sobre esse texto algumas dúzias de vezes. Já ouvi mensagens sobre isso algumas dúzias de vezes, mas eu vou dizer, querido, não basta só colocarmos os pés nas águas. Eu incentivo você, meu irmão,
Incentivo você nessa noite não só colocar os pés nas águas, mas os olhos também em Cristo. Pastor, por que a minha vida e situação não muda? Eu estou vindo à igreja, eu estou aqui frequentando, estou ouvindo a palavra, meu irmão, porque muitas das vezes as nossas iniciativas não mudam as nossas situações e histórias, porque os nossos olhos estamos sobre as águas, mas os nossos olhos estão sobre os ventos, sobre os problemas, sobre as dificuldades. E eu vou confessar para os irmãos uma coisa: se eu me permitir olhar para os ventos, olhar para as ondas, eu vou ser engolido pelo mar tanto quanto você. Se nós não tivermos os nossos olhos fitos em Cristo, na sua palavra, na sua vontade, nós vamos ser engolidos pelo mar dessa vida, dessa sociedade, cada vez mais descomprometida com a verdade, com o Senhor. Nós vamos ser engolidos. Eu digo à igreja nessa noite, nós precisamos sim viver um milagre, colocar os pés nas águas, mas precisamos também colocar os olhos em Cristo. Por quê, pastor? Porque no mar da vida só é enganado aquele que resolveu deixar de ouvir Jesus. No mar da nossa vida só é enganado aquele que decidiu abrir a temporada de novas tentativas. Tentativas sem a direção, sem a voz do Senhor. Tentativas sem deixar que Deus defina as suas escolhas, e que as suas escolhas, por maiores que sejam as consequências, você não tenha medo delas. Sua solução pode te dar medo, mas você não pode deixar de viver a sua solução por medo. No mar da vida só é enganado não é quem afunda. E recentemente eu disse isso. Perdido não é quem não sabe para onde vai. Eu não acho isso. Eu acho perdido aquele que anda sem a direção de Deus. Quantas situações na minha vida eu tenho perguntado a Deus o que fazer? Não é porque eu não sei o que fazer que eu estou perdido. Perdido é se eu fizer aquilo que Deus não mandou fazer. No mar da vida, nós só somos enganados se nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Se nós deixamos de colocar os olhos do Senhor. Decepcionado não é aquele que afundou no mar. Decepcionado é aquele que ficou no barco. É aquele que não tentou. E por fim eu queria trazer uma palavra ao seu coração. Versículo de número 29. Respondeu Jesus: venha. Venha, respondeu ele. Eu quando olhei para esse texto, e quantas vezes não leio esse texto, passo os olhos sobre esse texto. Eu quando olhei esse texto, pensei comigo, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Cristo. A palavra de Jesus liberou poder. Nós sabemos que a água não tem resistência nenhuma para suportar um corpo sobre ela. Pedro, nesse momento, estava vivendo uma mudança de paradigmas na sua vida. Que como pescador, ele aprendeu bem sobre esse assunto. Que não havia nada que pudesse andar sobre as águas. Não pudesse nada o fazer andar sobre as águas. Mas nessa hora, Pedro ele começa a viver um novo tempo na sua vida.
E ele não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra liberada de Jesus. Venha. Não coloca o pé antes da palavra, mas Jesus está dizendo agora, Pedro, venha. E Pedro começa a andar sobre a palavra de Jesus. Eu estive pensando nisso, nesta semana. Você quer andar pelos mares da vida? Você quer passar pelas lutas, pelas dificuldades? Eu vou dizer a você, ande sobre a palavra de Cristo. Se Cristo mandou você, venha, ande sobre a palavra, mas não coloque apenas os pés nas águas, mas também os olhos em Cristo. Se Cristo disse para você, meu irmão, fique. Nessa noite de celebração ao Senhor Deus pela nossa vida, eu digo a você, digo à igreja, daqui para frente, ande sobre a palavra de Cristo. Não viva mais decepções por tentativas equivocadas, por escolhas fundamentadas em mentiras. Daqui para frente, ande sobre a palavra de Cristo. Tem muita gente sofrendo, irmãos, sofrendo, porque a solução dá medo. Tem muitos irmãos, vidas, famílias inteiras, irmãos, famílias inteiras sofrendo, passando por dificuldades, porque colocam os pés nas águas, mas não colocam os olhos em Cristo. Pessoas e pessoas com dificuldades que duram anos, problemas que nunca vão embora. Por quê? Porque afundaram no mar da vida. A palavra de Deus hoje para você é essa: Deus não quer mais que você afunde nesse mar. Ande daqui para frente sobre a palavra de Cristo. Segredo, pastor? Não tem nenhum. Coloca os pés nas águas e olha para Jesus. Para de olhar para o vento. Para de ouvir conselho de gente errada. Pare de ficar olhando para onde não deve. Porque para onde a gente olha é para onde nós estamos dando direção para a nossa vida. Se nós olhamos para o vento, nós vamos afundar. Se nós olhamos para o mar, nós vamos sucumbir. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos continuar andando sobre esse mar difícil, sobre essa caminhada. Recentemente eu estava meio agitado, né? E lá no prédio que eu moro, elevador é uma novela. E aí eu estava lá meio agitado e apertei um de serviço, depois apertei o social e não vinha nenhum nem outro. Eu moro no 8º andar, com estacionamento 9 andares, né, irmão? Eu falei assim, não vou descer isso de escada não, está amarrado esse negócio. E eu esperei uns 5 minutos, vem o bendito elevador. Pum, parou, eu entrei, aí, precisa apertar uma vez só, né? Mas a gente está com tanta pressa que a gente aperta 5, né? Vai lá, empurra a porta. Moro no 8º andar. O elevador parou no 7º, a porta abriu e fechou, não tinha ninguém. Parou no 4º andar, a porta abriu e fechou, não tinha ninguém. Parou no 3º andar, a porta abriu, uma senhora perguntou assim, está subindo ou está descendo? Aí eu já estava mais para lá do que para cá, eu disse assim, minha irmã, se está com Jesus, está subindo, se não está com Jesus, está descendo. Apesar que eu estava com Jesus e estava descendo. Mas é verdade, irmãos, é verdade. Quando a gente para de olhar para Cristo, quando a gente para de olhar para Cristo, a gente começa a afundar. E aqui eu quero dar uma palavra para você, tá? Você ficar esperto.
vida com Cristo não tem estabilidade. Ou você está andando sobre as águas, ou você está afundando. E quando a gente acha que está numa estabilidade, você já começou a afundar e nem percebeu. Nossa vida é igual um avião. A gente não tem como definir se a gente está... Não, se você acha que está numa vida estável, é porque você já começou a afundar e não percebeu. Então daqui para frente, ande sobre a palavra de Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Quero orar por você. Eu não poderia terminar esse culto sem antes orar pela sua vida. Debaixo da graça de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho situações na minha vida que precisam mudar, mas eu tenho medo das decisões, das situações que precisam ser mudadas na minha vida. A gente fica com os olhos mais no que vamos perder do que no que vamos ganhar. Essa é a realidade. Pastor, eu preciso hoje andar sobre a palavra de Jesus. Mas a verdade é que existem coisas hoje que estão me impedindo e parecem ser mais fortes do que eu. E eu não quero afundar. Está começando a semana, está começando mais um mês, e eu não quero viver a repetição dos mesmos problemas. Eu preciso virar a página, eu preciso encerrar esse assunto. E eu gostaria de orar por realidades, pessoas que estão talvez completamente submersas nesse mar, no mar da incredulidade. Pessoas que têm sido dirigidas por palavras erradas, por vozes erradas. Pessoas que têm vivido a conjugação do verbo sofrer. Não conseguem parar de conjugar o verbo sofrer. Não conseguem. Eu gostaria de encerrar esse culto orando pela sua vida. Orando para que Deus possa, assim como na vida de Pedro, estender as mãos e tirar ele do fundo do mar. É o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. De olhos fechados, olha, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu sei onde é que o vento, a onda tem me engolido. Você vai ficar de pé onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Nós precisamos tomar iniciativas. Isso é uma decisão que nós estamos dizendo. Deus, daqui para frente, eu quero ser dirigido. Eu quero andar sobre a tua palavra. Eu sei que existem vidas aqui nessa hora em que começa a dar medo. A solução começa a dar medo. Deu nos discípulos. Também na nossa vida acontece o mesmo. Nós começamos a pensar: meu Deus, o que é? São tantas coisas que eu preciso mexer, modificar na minha vida. Quer saber de uma coisa? É melhor ficar sentado. Esse é o barco da incredulidade, meu irmão. É o barco da desistência. É o barco de pessoas que querem continuar na mesma vidinha, do jeito que está, não querem mudar. Não basta apenas sabermos o mar que estamos, precisamos saber o barco que nós estamos. E eu estou te dando uma palavra hoje profética. Você hoje pode sair daqui andando sobre as águas, com os olhos em Cristo. Vai passar por ondas, vai passar por dificuldades, mas eu sei que Jesus não vai deixar você afundar, meu irmão. Não tenha medo da solução mais na sua vida. Não tenha medo mais daquilo que talvez você precisa decidir hoje. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé onde você está. Ouça a voz de Deus. Seja dirigido pela palavra de Deus.
em o nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, por cada irmão, por cada vida, por cada família aqui representada, Pai. Eu estendo as minhas mãos sobre essas vidas, sobre essas realidades. Eu não sei, ó Pai, o que tem machucado, ferido, sufocado esse coração. Tu sabes, Senhor Deus, Tu sabes. E eu louvo a Ti, Senhor Deus, por essas vidas corajosas que decidiram nesta noite colocar os pés sobre as águas, olharem para Cristo Jesus e caminharem, Senhor Deus, sobre este mar difícil, sobre os problemas, sobre as dificuldades da vida. Nós não estamos, Senhor Deus, aqui orando, pedindo que acabe o vento, que acabem as ondas. Nós estamos pedindo, Senhor, nos ajuda a andar sobre as águas. Que essa noite nós possamos, Senhor Deus, colher os frutos, Senhor Deus, da Tua palavra, de vidas, Senhor Deus, que estão voltando os olhos para Ti, os ouvidos para Ti, e estão dizendo: Pai, eu não dou mais um passo se não for sobre a Tua palavra ou com os olhos, Senhor Deus, na Tua presença. Que esse seja o desejo do nosso coração, que possamos, Senhor Deus, sair da nossa zona de conforto, da zona, Senhor Deus, que não traz mudança, da zona que não traz modificação, e possamos dizer: Jesus, dirige a minha vida. O problema não é passar por um deserto, o problema é com quem vamos passar no deserto. O problema não é entrarmos num mar revolto, o problema é com quem vamos estar nesse mar revolto. E nós decidimos hoje, Pai, sermos dirigidos pela Tua palavra. Hoje ainda, Senhor Deus, nós vamos enfrentar batalhas na vida, mas é a Tua palavra que vai nos dirigir, Senhor Deus. Essa semana, talvez nós vamos enfrentar batalhas na vida, Senhor Deus, mas é a Tua palavra que vai nos fazer andar sobre as águas, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, crendo, Senhor Deus, na segurança da Tua voz, crendo na direção precisa do Teu falar, Senhor Deus, crendo na solução da Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a oração que eu faço em o nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém e amém.